Olá, tudo bem com vocês? O estudo exegético do livro de Gálatas envolve uma análise detalhada do contexto histórico, cultural, teológico e literário da carta, a fim de entender de maneira precisa as intenções de Paulo e a mensagem para as igrejas da Galácia. A exegese busca interpretar o texto original de forma que seja fiel à mensagem do autor, considerando o público-alvo e as circunstâncias históricas em que a carta foi escrita. Primeiro, contexto histórico e autoria. O livro de Gálatas é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente por volta de 49 e 50 anos depois de Cristo, embora algumas datas possam variar ligeiramente. A carta é endereçada às igrejas da Galácia, uma região que, embora fosse parte do Império Romano, tinha uma população composta por diversos grupos culturais, incluindo tanto judeus quanto gentios. O objetivo de Paulo, ao escrever esta carta, foi defender sua autoridade apostólica e corrigir a situação das igrejas gálatas, que estavam sendo influenciadas por falsos mestres, que pregavam a necessidade de observar a lei judaica para a salvação, algo que Paulo refutou fortemente. Segundo, o problema nas igrejas da Galácia. A principal razão pela qual Paulo escreveu aos Gálatas foi o surgimento de uma crise doutrinária nas igrejas da região. Após a pregação de Paulo e a fundação das igrejas, alguns falsos mestres, conhecidos como judaizantes, começaram a ensinar que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam ser circuncidados e seguir as práticas da lei de Moisés para serem salvos. Essa prática estava em desacordo com a pregação de Paulo, que enfatizava a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Paulo, em sua carta, combate diretamente esse ensino, afirmando que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pela observância da lei. Ele argumenta que, ao aceitar a salvação por meio da graça e da fé, os cristãos são libertos das exigências da lei. Terceiro, estrutura da carta aos Gálatas. A carta pode ser dividida nas seguintes seções principais. Saudação, Gálatas capítulo 1 e versículo de número 1 até 5. A saudação de Paulo é curta e direta, onde ele afirma sua autoridade apostólica como sendo concedida não por homens, mas por Cristo e Deus Pai. Paulo já começa a defesa de seu apostolado, o que será uma parte importante ao longo da carta. Defesa da autoridade apostólica de Paulo, Gálatas capítulo 1 e versículo de número 6, e também o capítulo 2 e o versículo de número 21. Paulo começa este segmento expressando surpresa pela rápida mudança de atitude dos Gálatas, que estavam se afastando da verdade do Evangelho. Ele defende sua autoridade apostólica, destacando que o Evangelho que ele pregava não foi ensinado por homem algum, mas foi revelado diretamente por Cristo. Ele também descreve eventos importantes de sua própria vida, como sua conversão e seu ministério, e como ele se confrontou com os líderes da igreja em Jerusalém para garantir que o evangelho que ele pregava estava em conformidade com a mensagem de Cristo. Justificação pela fé, Gálatas capítulo 3 e versículo de número 1, e também o capítulo 4 e o versículo de número 31. Neste segmento, Paulo argumenta de forma teológica, explicando a doutrina da justificação pela fé. Ele enfatiza que, assim como Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, os cristãos também são justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele refuta a ideia de que a observância da lei possa trazer salvação e explica o papel da lei, dizendo que ela era um tutor que apontava para Cristo. O capítulo 4 fala sobre a adoção dos crentes como filhos de Deus, destacando a liberdade que a fé em Cristo traz, liberdade cristã e o fruto do Espírito,
Gálatas capítulo 5 e versículo de número 1 e também o capítulo 6 e o versículo de número 10. Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo lhes deu e não se submeterem novamente ao jugo da escravidão da lei. Ele exorta os cristãos a viverem pelo Espírito e não pela carne, enfatizando os frutos do Espírito como um contraste com as obras da carne. A carta termina com instruções práticas sobre como viver como cristãos livres, incluindo advertências contra o pecado, chamadas à restauração dos irmãos caídos e a exortação a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quarto, temas principais do livro de Gálatas: justificação pela fé. O tema central de Gálatas é a justificação pela fé e não pelas obras da lei. Paulo explica que a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé em Cristo, e não por meio da observância de rituais ou regras religiosas. Liberdade em Cristo. Os Gálatas são exortados a não se submeterem ao jugo da lei, mas a viverem na liberdade que Cristo lhes deu. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas uma liberdade para servir a Deus e aos outros com um coração transformado. O papel da lei Paulo não despreza a lei, mas explica que ela não pode justificar o ser humano. A lei foi dada para revelar o pecado e mostrar a necessidade de um Salvador. Ela cumpriu sua função ao apontar para Cristo. E agora os cristãos são chamados a viver sob a graça, não sob a lei. A vida no Espírito Paulo faz uma distinção clara entre viver segundo a carne, o velho modo de vida, e viver segundo o Espírito, a nova vida em Cristo. A vida no Espírito é caracterizada pelo fruto do Espírito, que é a evidência de uma vida transformada. Quinto, aplicações para os cristãos de hoje. O livro de Gálatas oferece várias lições práticas para os cristãos contemporâneos. Salvação pela graça. O cristianismo é baseado na graça de Deus e não nas nossas obras. Nenhum esforço humano pode ganhar a salvação. Ela é um presente que recebemos pela fé. Liberdade cristã. Os cristãos são chamados a viver na liberdade que Cristo oferece, mas essa liberdade deve ser usada para servir a Deus e aos outros, não para a autopromoção ou indulgência. Viver pelo Espírito. O cristão é chamado a viver de acordo com a direção do Espírito Santo, abandonando os desejos da carne e cultivando o caráter de Cristo em sua vida. Cuidado com o legalismo. O livro de Gálatas é um alerta contra qualquer tentativa de adicionar requisitos humanos à obra salvadora de Cristo. O legalismo destrói a verdadeira liberdade que temos em Cristo. E sexto, concluindo, a carta de Gálatas é uma defesa vigorosa da liberdade cristã e da justificação pela fé, e é uma das mais poderosas expressões da teologia paulina. Paulo não apenas corrige os erros doutrinários dos judaizantes, mas também apresenta uma visão clara da vida cristã como sendo baseada na graça, na fé e na ação do Espírito Santo. Para os cristãos de hoje, Gálatas continua a ser um guia fundamental para entender o verdadeiro Evangelho e viver de acordo com os princípios da liberdade em Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.